Queremos cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na lição de hoje, lição de número 5, estudaremos o tema Contra os Falsos Profetas. Esta lição tem como base a leitura bíblica em classe Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 ao 10. Será estudado os tópicos mencionados sobre os profetas, também sobre os falsos profetas em Ezequiel, ok? E também sobre a geração das mensagens falsas. É uma lição muito forte no quesito do assunto de profecia, de profeta, enfim. Nós estamos estudando a saída da glória, desde o capítulo 1 até o capítulo 40, e hoje o motivo da saída da glória, da lição passada, nós estamos estudando, chegamos agora, sobre os falsos profetas. Então, estudamos sobre o ciúme, o altar e hoje, característica dos profetas falsos. 3 histórias do livro de Ezequiel. Agora, por que a glória foi levada? Por que a glória saiu? A glória saiu porque existia um grupo secreto. Não havia um grupo secreto de pessoas dentro do templo? Porta secreta, grupo secreto. Agora nós temos a menção de falsos profetas. Então esses falsos profetas profetizavam feitiçaria, viu? E saíam para caçar e prender almas. Você tem que ler o capítulo 13 inteiro do profeta Ezequiel. Ok? Então no capítulo 13 começa o texto dizendo que veio a mim a palavra do Senhor. Quando o profeta é verdadeiro, ele tem que ter mensagem para entregar para o povo. Ele não pode entregar a mensagem de acordo com o seu pensamento ou de acordo com o seu coração. Todo profeta verdadeiro, a palavra do Senhor tem que ir até a ele. O texto diz: veio a mim a palavra do Senhor. Só que o juízo agora será contra os falsos profetas. E do começo do verso 1 até o verso 17, nós temos pessoas profetizando, homens, falsos profetas. Depois do versículo 17, aí entra as profetisas de Israel, profetizando falsamente. Eles serão chamados de raposas, porque o negócio não estava bom, porque esses falsos profetas, eles estão girando tudo ao seu bel prazer, em torno ao seu bel prazer, eles profetizam segundo as suas conveniências. Nós vamos estudar exatamente isto. Então, eles estão profetizando exatamente pela sua própria imaginação. No verso 3 está determinado um juízo de ai dos profetas tolos. Como nós estamos estudando a questão do termo falso profeta, por não existir uma raiz hebraica para denominar, o que vai mencioná-lo como falso será o contexto. E quando a Bíblia fala sobre o ai, já está no contexto de que o que vai vir não é bom. Então é um falso profeta. E quando esse profeta é chamado de tolo, também é uma indicação de que ele é um falso profeta. Primeira razão dele ser um falso profeta: ele segue o seu próprio espírito. Esse espírito não é o Espírito Santo, é o espírito humano dele, envolvido com uma espiritualidade, certo? Presta atenção. Eu tenho Deus, eu tenho o homem e eu tenho quem? Satanás. Então, veja, o homem, ele tem um espírito.
Deus é espírito. Satanás também é espírito. Então o falso profeta, além de ele ser um homem que tem um espírito humano, ele está debaixo da atuação de quem? De Satanás e não de Deus. Porque Deus, ele fala, tem mensagem. E o homem, ele está sendo guiado pelo seu próprio coração, dentro da imaginação, do contexto de feitiçaria. Ele segue seu próprio espírito e não viram nada. Ou seja, a revelação que ele traz é de acordo com o que traz muitas pessoas, informações a respeito de A ou de B. São tipo daqueles fofoqueiros que pegam informações em todos os lugares para poder profetizar na igreja A ou B. Então esses profetas são denominados da casa de Israel, versículo de número 4. Eles são exatamente como raposas. As raposas viviam atrás da vinha a fim de embriagar-se com fruto, porque a fruta, ela passando pelo processo, ela poderia embriagar-se, assim como Noé plantou uma vinha e também ficou bêbado. Então, esses falsos profetas de Israel eram como raposa no meio de uma grande vinha, mas só que aqui não estava em Israel. Então, o contexto aqui não será numa vinha, mas sim no deserto. Porque enquanto elas estavam em Israel, em Jerusalém, aí estava fácil. Tinha vinha, tinha fruto. Eles se embebedavam, ficavam bêbados e até espancava. Mas aqui não tem vinha, aqui tem deserto. Por quê? Porque eles estão vivendo em meio cativeiro. Se eles estão vivendo em um meio em cativeiro, então o negócio não estava bom para eles. Eles vão ter que achar uma brecha, né, para poder levar os seus amuletos de sorte. A gente vai ver aqui, certo? Uma das razões por que Deus está julgando esses falsos profetas, versículo 5. Eles não consertavam as brechas do muro. Então o papel do profeta é exatamente fechar as brechas. Os falsos profetas não fecham as brechas do muro. As suas visões são falsas, são de adivinhações, são de mentiras. Eles ficam dizendo que foi o Senhor que falou. Ele tem jargões, eles falam como se fosse Deus incorporado. Eis meu servo, eis que eu te digo. A palavra eis que eu te digo nem na Bíblia está. No Novo Testamento nem aparece a expressão assim diz o Senhor. Então por que os profetas atuais estão usando nesta era expressões de que nem no Novo Testamento se encontram? Então vejam que eles tinham visões falsas, eles pronunciavam e ficavam, tipo daqueles que chuta a bola e corre lá para a trave para poder segurar a mesma bola. Ele chuta a bola e vai atrás da mesma bola para poder dizer, não foi, eu não disse? Você viu fulano de tal? Foi eu que falei. Está aqui a testemunha. Vocês não ouviram o que eu falei? Este é o sinal de um falso profeta. Então, versículo 6, eles dizem o seguinte: foi o Senhor quem me disse. O Senhor disse o seguinte, irmão: eu não vos enviei, mas embora eles utilizem o meu nome, eles ainda esperam que as suas palavras se cumpram. Como são espírito de adivinhações, olha aí a atuação de Satanás, viu? Na origem da profecia falsa. E eles procuram exatamente dizer como se fosse Deus. E essas visões falsas, que são pronunciações também ditas de adivinhações mentirosas,
quando na verdade não foi a palavra que o Senhor falou. Então, esses profetas são chamados de profetas que têm visão de vaidade. Então, vaidade é tudo aquilo que você utiliza em dobro, você tem em dobro, mas não utiliza. Tem 5 pares de sapato, mas só utiliza 2. Então, o excesso das coisas que você tem e não utiliza são chamados de vaidade. Então, veja o versículo 10. Quando constrói um muro fácil, passa-lhe cal. Viu? Diga-lhe àqueles que passam cal, esse muro vai cair. Vem a chuva torrencial e derramarei chuva de pedra e rajarão ventos violentos. Na verdade, a construção estava, pelos falsos profetas, sempre será mal feita. Porque será com base na doutrina de fariseu. Quando há uma construção, a construção ela é com base de cal somente. Não tem cimento misturado com massa e cal. Então, esse muro, esta construção, será destruído por ventos violentos que virão como juízo da parte do Senhor, para mostrar que eles não são profeta coisa nenhuma. Aí no verso 17 surge exatamente as falsas profetisas. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam pela sua própria imaginação. Toda vez quando o povo está em pecado, ou quando tem falso profeta, Deus não utiliza meu. Com certeza, irmão. Se o povo está em pecado, então é o teu povo. O povo é de Israel, não é meu. Então veja, as filhas do seu povo, que profetizam pela sua própria imaginação. Então Ezequiel profetiza contra elas, essas falsas profetisas. Aqui estão falando das mulheres de Israel que profetizavam falsamente. Então as mulheres, veja só, desde o começo da história de Ezequiel aqui, vocês percebem ela criando uma doutrina chamada de caçadores de alma. Você já viu isso? Ezequiel capítulo 13. Elas estavam indo exatamente, criando uma doutrina, como muitos hoje, por exemplo, o Espiritismo, criam doutrinas que procuram almas. Eles não creem na reencarnação, eles não creem que pessoas ficam falando com outras pessoas que morreram. Então esses tipos de espiritismo já existia nessa época. Então eles cancelavam as escrituras, da qual havia uma região onde Deus havia feito para as almas estarem, chamado de Hades. Então a doutrina do Hades estava sendo o quê? Contrabandeada. Estava sendo saqueada, a fim de que as pessoas fossem iludidas e procurassem e consultassem na hora do aperreio, da necessidade. Ah, o meu pai morreu, mas fulano de tal, uma alma, uma perturbação. Eles procuravam essas profetas. Viu? E elas trocavam esses, entre aspas, favores proféticos, esses consolos mal sucedidos, que são chamados de almofadas, nós vamos ver isso na aula extra, almofadas de feitiço, para poder as pessoas irem até ela, como se as pessoas precisassem de uma almofada para colocar debaixo do sovaco, para colocar a sua muleta, para poder massagear, para poder acomodar, para poder ter consolo. Amém, meus irmãos? Então nós estamos só começando a aula mostrando, no capítulo 13 de Ezequiel, Deus levando o profeta
fazendo com que ele fizesse uma análise dos profetas que existia na casa de Israel. Enfim, nós estamos estudando a lição 5 contra os falsos profetas. As suas características de falso profeta. Número 1, só profetiza o que vem ao coração. Viu? Se for amigo, pode esperar, é coisa boa. Mas é inimigo, é coisa ruim. Vai trazer uma maldição. Eles profetizam de acordo com o seu coração. Viu? Só profetiza o bem se for amigo. Mas se for inimigo, profetiza mal. Versículo de número 3. Que segue o seu próprio espírito. Viu? A fonte da verdadeira profecia é Deus. É Deus que fala, traz a mensagem. Todo verdadeiro profeta tem mensagem. Viu? E os falsos não têm mensagem de Deus. Então eles profetizam exatamente de acordo com o seu próprio espírito. Não o Espírito Santo, mas o seu próprio eu. Então, veja que no versículo 3 eles profetizam coisas que não viram. Os falsos profetas, eles são como raposa que entra na vinha para poder tirar uva. Como não tinha uva, recapitulando aqui a história, para vocês verem que não estava bom o negócio aqui para os falsos profetas. Então eles vão ter que se virar em raposas para poder fazer covis, para poder roubarem, para poder sacar, serem tipo de ave de rapina. Então, este é o nome que está escrito na Bíblia. Raposa. Já está dizendo o nome. Elas são raposa. Então, qual é o papel do profeta? Fechar brechas. Eles não fecharam as brechas do muro, por isso são falsos profetas. Porque deixam as brechas abertas. Eles são profetas de vaidade. Eles esperam o cumprimento. E nada se cumpre. Viu? Então, eles dizem que vê, mas só através de vaidade, de adivinhação. A Bíblia diz no versículo 8 que Deus, o Senhor, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Onipresente, aquele que está no comando, é contra ele, e eles e elas. O juízo contra o falso profeta, primeiro, sabe qual é? É que esses falsos profetas, eles não vão permanecer na congregação. É os ímpios, irmão. Eles não permanecerão na congregação dos justos. Eles não estarão no registro da casa de Deus. Então não tem nome registrado diante dos filhos de Israel. Arranca, retira. E estes não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso é uma tipologia, irmão. Viu? Cuidado. Né? O nome dos falsos profetas, que na pandemia aumentou muito, nas madrugadas, né? Como os templos estavam fechados, então quando abria uma TV, melhor um celular, enfim, uma internet, estava lá os profetas do monte, era cada pessoa que pedisse alguma coisa tinha uma profecia. Então veja que esses profetas falsos não estarão no registro da casa de Deus. Não estarão na terra. Não reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, por que esse juízo, irmão? Versículo 7. Porque enganaram o povo de Deus. Viu? Eles trabalham só com cal. Eles não têm cimento. Eles fazem parede com cal sem cimento. Por isso que vem chuva, vem vento, derruba a parede que eles levantaram. Porque a parede só tem cal, não tem cimento, não é acimentado. Esse cal é usado como parábola do verso 10 até o versículo 16. Aí vocês observam exatamente o cal como parábola. No verso 17 nós temos a fala das profetisas.
Elas profetizam segundo o seu coração. Nós temos a menção dos homens, primeiro, do versículo 1 ao 17, falso profeta, e agora temos a menção do verso 17 diante das profetisas, que não tem compromisso. Como são falsos profetas, irmão? Não tem como, irmão. Tem as mesmas características. Não foge à regra. Então veja que há um provérbio em Israel, sobre essas almofadas de sovaco. Por que elas são profetas de almofadas de sovacos? Isso será ministrado na próxima aula extra. Nós vamos já fazer, só assiste no Zap. Nós vamos assistir uma aula extra de continuação. Estudaremos sobre essas almas, que está no texto de Ezequiel, capítulo 13. Essas mulheres criando a doutrina das caçadores de almas. É o espiritismo infiltrado dentro do espírito humano delas. Então veja aqui o espiritismo, no verso 19. Elas diziam, você quer que eu caça a alma do seu pai? Você quer que eu caça a alma? Então me dá aí uma cevada, me dá aí um pão aí. Então não era de graça, né, irmão? Então Deus, o Senhor, ele disse o seguinte, eu vou contra essas almofadas, que eram palavras de acordo com o que elas traziam, consolo de falsidade, consolo falso, viu? Esses consolos falsos estão nas lives, pessoas procurando nas lives, tá triste, olha na internet, tem o pessoal do monte lá, é só o que tem, viu? Esses são os movimentos dos últimos dias, aonde as pessoas estão abrindo a sua porta para Satanás, para poder ele entrar. E quando ele entra, irmão, ele entra na mensagem. Viu? Eles dizem que é de Deus, mas Deus não falou. Então, quem foi que falou? Ou foi ele ou foi o diabo. Então, assim vira modismo nas mensagens. Ei, meu servo, eis que eu te digo, eis que eu estou com... Misericórdia. Usa jargões, usa modismo que nem mesmo está no Novo Testamento. As mulheres se sentiam tão poderosas que diziam, eu amarro, eu desamarro. Essa é do texto de Ezequiel, viu? Eram profetisas falsas de Israel. Viu, irmão? Nós vamos para a aula extra, viu? Que é forte aqui. Esse é o DDD 85 991 28, certo? 12 60. Entra no Zap, certo? Pede o link da nossa nova aula, nós vamos continuar esse assunto. Nós estamos apenas na parte A. Vamos para a parte B, que é a continuação. Só é ministrada no Zap. O link de vídeo, você aperta, assiste. Também é o nosso Pix. Ajuda o canal com qualquer valor, recebe todas as aulas do trimestre. Esse que nós estamos estudando, um verdadeiro seminário no livro do profeta Ezequiel. Amém? Se você quer conhecer o capítulo 13 de Ezequiel, vem conosco.